Beleza, beleza. Pessoal, então deixa eu acessar aqui a plataforma, né? Para a gente ver o que nós estudamos até aqui. Vamos lá. Então, olha só, até todo mundo conseguiu fazer aí, pessoal, até a semana 5, né, aquela parte de tautologia, contradição, contingência, sem problemas? Todo mundo conseguiu fazer? João Vitor falou que sim. Giovano. Alguém ainda ficou com alguma dúvida lá para trás, que queira tirar? Olha o Henrique chegando. Todos conseguiram aí, pessoal, fazer as avaliações sem maiores problemas? Beleza, Douglas. Daniel também. Então, galera, e foram bem, né, nas avaliações, as notas foram legais, nas 5 avaliações. Errar um detalhe ou outro não é problema não, né? Mas ninguém se arrasou numa prova, tirou acertou só uma, não, né? Alci não fez a semana 5? Mas não deu tempo, Alci? Faz o seguinte, cara, olha só, o que eu fiz? Eu botei uma data limite, mas como entrou, eu vou até discutir isso com vocês aqui, porque como entrou essa mudança na programação para encerrar o semestre agora em dezembro, né? E aí, com essa possibilidade de encerrar o semestre, eu não decidi o valor daquele primeiro módulo. Né? Logo no início do curso, eu havia dito para vocês que cada prova ia valer 5 pontos. Né? Porque eu imaginava que a gente ia fazer até 70% do curso, 30%, 70%, 75% do curso. Os 30%, 25% que iam faltar, a princípio a gente ia fazer só em 2021, né? Mas como o John conversou com vocês, essa possibilidade da gente fazer essa mudança, eu provavelmente vou fazer essa mudança do valor de ponto. E por causa disso, Alci, eu não fechei as avaliações, entendeu? Embora eu tenha dito que ia fechar lá na semana passada, acabou que eu fiquei na dúvida, o valor e tal, acabou que eu não fechei. Então vou fazer o seguinte, corre lá, faz hoje para mim, entendeu? Tá tranquilo, cara, é só mesmo reconhecer o que é tautologia, o que é contradição, né? Se eu consigo entrar em contato com as pessoas... eu vou fechar as notas, né? Eu vou fechar as notas. Se você... Tiago, se você fez lá e clicou em enviar, tá? Com certeza você fez, entendeu? Tipo assim, você mandou lá enviar, não tem erro, né? A resposta chegou para mim. Mas se eu identificar algum problema, assim, tipo... É lógico que tem gente que, até por força de maior do que ela, não conseguiu fazer. Tá? Tipo o pessoal que não tem internet, aí, poxa, não teve jeito, né? Mas, fora esse pessoal, assim, que não tem possibilidade, se eu identificar que algum aluno ficou faltando alguma atividade, eu vou deixar destacado lá nessa planilha, entendeu? E aí a pessoa entra em contato comigo, entendeu? Aí a gente cria uma outra oportunidade para essa pessoa fazer a avaliação. Entendeu, Tiago? Pode ficar tranquilo assim, eu não vou conseguir, às vezes, entrar em contato com a pessoa,
né? Mas eu vou deixar lá nessa planilha avisado que tem alguma questão, algum questionário que não está funcionando. Entendeu? Beleza. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó. Vai ficar essa planilha, Thiago, eu vou deixar lá na plataforma mesmo. Tá? Se vocês não se importarem, né, eu gostaria de deixar a planilha com a nota de todo mundo. Eu sei que tem gente que não gosta porque não quero que fulano veja a minha nota, mas aí por que eu quero deixar lá? Porque caso o cara tenha perdido alguma coisa, eu vou destacar, entendeu? Alguma avaliação que tenha ficado sem nota, tipo, ou ele não enviou, esqueceu de clicar lá em enviar, alguma coisa assim, eu vou destacar lá. Se vocês não se incomodarem, eu vou deixar a planilha com a nota de todo mundo, pode ser? Tem problema? Eu acho que a gente não está mais no ensino fundamental, né, que a gente ficava competindo com um colega. Isso já acabou, né? Agora vocês são adultos. Né? Ninguém tá medindo ninguém com isso, né? Ninguém está sendo medido aí pelas provas, são só provas. Ó o Bruno aí, boa noite, Bruno. Então, tranquilo, eu vou fazer isso, tá? Eu vou deixar uma planilha com as notas lá. Eu só não prometo fazer ainda entre hoje e amanhã, porque eu realmente quero saber se isso vai acontecer, se a gente vai finalizar em dezembro, que aí eu vou definir uma nota para esse primeiro módulo, entendeu? Se não finalizar em dezembro, sei lá, né? A gente não sabe como é que... Tudo leva a crer que vai finalizar em dezembro. Mas se por acaso não der, né, por algum outro motivo, aí eu mantenho o que a gente havia combinado. Né? Mas se finalizar em dezembro, eu aumento a nota desse primeiro módulo. Ao invés de valer 25, vai valer 50. Entendeu? Então, pessoal, vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente já estudou, né? Então, quem ainda não fez, galera, esqueceu lá de fazer algum aí, né? Como o Alci comentou, corre que ainda está aberto, né? É tipo promoção da Black Friday, né? Ainda está aberto lá. Mas vai fechar. Então, aproveita. Mas, já aqui na semana 6, a gente a gente começa a estudar algumas regrinhas novas que eu mostrei para vocês, que estão aqui nos vídeos que eu mostrei para vocês. Alguém já assistiu aí a semana 6? Já conseguiram ver? O João Vitor ainda não conseguiu ver. Eu vou passar um resumão aqui para vocês, tá? Que são alguns axiomas, algumas regras bem básicas, né? Deixa eu abrir o material aqui. Acho que está bem detalhado lá no vídeo, mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, pessoal, eu começo colocando alguns axiomas que seriam regras básicas da lógica, tá? A primeira regra é o que nós chamamos de propriedade comutativa, né? Então seria o seguinte, tá? Vamos botar aqui assim, ó, a propriedade comutativa. E isso aqui vai ser importante, tá? Porque através dessas propriedades que eu vou mostrar para vocês, né, a gente vai conseguir simplificar as expressões, né? Tá? A propriedade comutativa diz o seguinte, galera. Vamos supor que eu tenha aqui deixa eu perguntar se vocês estão enxergando bem o quadro aqui. Peraí. Vocês estão enxergando bem o quadro lá?
Beleza, João Vitor falou que sim. Tá claro ali a letra? Boa, show. Beleza. Deixa eu confirmar se está gravando aqui. Tá. Então, galera, nessa propriedade comutativa aqui, são regras muito simples, né? Ela diz o seguinte: vamos supor que eu tenha aqui uma proposição A, né, e uma proposição B, e eu digo o seguinte: vamos supor que eu tenha A e B. Tá? Nessa propriedade, ela diz que A e B é a mesma coisa que B e A. Tá? Não importa aqui a ordem que você encontre as proposições, né? Se o A vem depois, o B vem primeiro, a tabela verdade dessas duas proposições compostas aqui vai ser a mesma, tá? Ou seja, uma pode substituir a outra sem problema, né? Isso vale também para o ou, tá? Então, se eu tiver aqui A ou B, é a mesma coisa que B ou A, tá? Não vai alterar em nada a resposta da tabela verdade, beleza? É até lógico, né, gente? Porque se a gente for parar e pensar, o que é o E, né? O E, ele vai dar verdade, se a gente lembrar lá do funcionamento do E, ele vai dar verdade quando os dois forem verdades, correto? Então, qualquer outra situação, ele é falso. Então, não importa aqui qual é a ordem em que a verdade vai aparecer, né? Se ela aparece a verdade do B primeiro, a verdade do A depois. O que importa é que os dois sejam verdades para que saia a verdade. Tá? Então, a ordem aqui realmente não importa para a propriedade comutativa. E o mesmo vale para o ou, né? O ou só dá falso quando os dois forem falsos, né? Qualquer outra situação, ele é verdade. Então, realmente, se eu colocar aqui o falso do B primeiro e o falso do A, ou vice-versa, não vai alterar a resposta. Entenderam aí? Né? É bem claro aí por que essa propriedade comutativa ela funciona, né? Tranquilo? Beleza. Outra propriedade que eu mostro aqui para vocês, ó, na semana 6, é a propriedade distributiva, tá? Então vamos lá, ó. O que ela fala aqui? Vamos supor o seguinte, vou botar aqui, ó. Propriedade distributiva. O que ela fala, pessoal? Ela fala o seguinte, ó. Vamos pegar agora 3 proposições aqui, A, B e C. Tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui e vou falar A, E, B ou C. Tá? Então, eu coloquei aqui um parênteses, né, dando precedência para B ou C, né, e eu tenho um A fazendo um E aqui com esse parênteses. Ele nos diz o seguinte, tá? Que esse A fazendo o E com B ou C, ele pode ser colocado dentro do parênteses, tá? Fazendo essa operação, né, E com cada um dos elementos, tá? Então aqui, ó, seria a mesma coisa, tá? Seria a mesma coisa que se eu dissesse que isso aqui é igual a A e B ou A e C. Tá? Então é como se eu tivesse feito essa operação de A e alguma coisa, né? Primeiro com B e depois com C. Tá? Então esse ou continua aqui, né? Só que agora o A entrou dentro de desse parênteses aqui, né? Que ele estava fazendo um E. Tá? Distribuindo o A para todos os elementos do parênteses. Né? Isso vale também para o ou, tá? Se eu tivesse aqui, ó,
A ou B e C, né, eu teria... Peraí, deixa eu atender o colega que chegou. É o Tiago. Boa noite, Tiago. Tá? Então, se eu tivesse aqui A ou B e C, seria a mesma coisa que A ou B e A ou C, tá? Ou seja, eu também distribuí da mesma forma, né? Peguei o A aqui com o OU e distribuí dentro desse parênteses que tinha o E, tá? Fazendo o A entrar em cada elemento que está aqui dentro do parênteses, né? Se vocês fizerem a tabela verdade, e isso aí eu mostro no vídeo, tá? Se vocês fizerem a tabela verdade dessa expressãozinha aqui, né? Dessa composição aqui, e fizerem dessa aqui, vocês vão ver que dá a mesma tabela verdade, né? Essa tabela verdade aqui, ela é idêntica a essa tabela verdade. O que mostra aí pra gente que peraí só um pouquinho. Que mostra aí pra gente que esses caras são, na verdade, equivalentes, tá? Então a gente pode a qualquer momento substituir um pelo outro. Isso também acontece, né, ao contrário. Por exemplo, se você encontrar o A aqui dentro, né, com todos os elementos aqui, você pode colocar ele fora do parênteses, né, retornar ele para fora do parênteses. É o que a gente chama na álgebra de colocar em evidência, né? A gente pode colocar esse A em evidência, né, e retornar essa expressão. Uma tabela verdade é idêntica à outra. O mesmo caso vale para o OU aqui, tá? E isso vai ser importante para a gente conseguir simplificar bastante as expressões. Tá legal? Vamos lá. Qual outra propriedade que eu mostro para vocês? Até aí, entenderam, pessoal? Tranquilo até aí? Essas duas propriedades. Uma é trocar de posição. Você pode trocar A e B, ou A ou B, B ou A, né? E a outra é a distributiva. Você tem um A, né, fazendo uma operação E com um OU dentro de parênteses. Então você pode distribuir esse A para dentro do parênteses, tá? Uma outra aqui que eu mostro para vocês, né, aqui é o mesmo, né, distributiva. Quando você faz o E ou o OU com falso e verdadeiro, tá? Então olha só, pessoal. Como é que eu chamo lá essa propriedade? Identidade, né? Opa, verde não. Vou botar aqui. Olha só, vamos chamar ela de propriedade de identidade. Essa propriedade aqui é tranquila, tá? Eu falo o seguinte, ó. Se eu tiver, né? A gente vai entender isso aqui rapidamente, ó. Se eu tiver A e falso, né? Como assim, Kiko? A e falso. Imagina que esse cara aqui é uma proposição que nunca é verdade, só é falso, né? Então, A e falso é sempre falso, né? Ué, mas por quê? Porque a gente sabe que para ser verdade no E, os dois têm que ser verdade. Mas se esse cara ele só é falso, então, evidentemente, A e falso vai dar sempre falso, tá? A mesma coisa, né? Eu posso dizer, por exemplo, se eu colocar aqui A ou falso, tá? A ou falso é sempre A, né? Uai, por que, Kiko? Agora me explica isso melhor. Peraí, deixa eu melhorar esse Azinho aqui. Né? Por que A ou falso dá sempre A? Porque o falso aqui não está interferindo. Imagina o seguinte,
O A, no ou, para que seja verdade, os dois tem que ser, perdão, para que seja verdade, um deles tem que ser verdade. Não é isso? No ou. Tá? Então, se o A for falso, vai dar falso. Mas se o A for verdade, vai dar verdade. Ou seja, a resposta aqui vai ser sempre dependente do valor de A. Né? Se o A for verdade, vai dar verdade. Mas se o A for falso, vai dar falso. Então ele vai copiar a resposta aqui, vai ser a cópia do próprio A. Né? Então A ou falso vai dar falso. Né? Agora, se eu tiver o contrário aqui, né? Se eu tiver assim, ó, vamos imaginar aqui uma outra situação. Né? Eu tenho o seguinte aqui, deixa eu separar aqui. Eu tenho agora A e verdade. Né? A e verdade é o próprio A. Né? A gente viu que A e falso é sempre falso, mas A e verdade é o próprio A. Né? Pelo mesmo raciocínio, né, que a gente fez no ou aqui, ó. Se o E, para ser verdade, os dois têm que ser verdade. Então isso aqui só vai ser verdade se esse A também for verdade. Se esse A for falso, não importa que esse aqui seja sempre verdade, porque vai dar falso. Os dois só teriam que ser verdadeiro o tempo todo, né? Mas como o A pode variar, então nesse caso aqui, ele vai também ser a cópia de A. Tá? Mas já no ou, olha aqui, ó. A, opa, verde não. A ou verdade, tá? A ou verdade, aí já é verdade, né? Porque o ou basta que um deles seja verdade. Aí realmente não importa o valor de A, tá? Só importa que isso aqui é verdade, como é ou, vai dar sempre verdade. Entenderam essa situação aqui, né? A e falso vai dar falso, A ou falso vai dar A e verdade vai dar A ou verdade vai dar verdade. Entenderam isso aí? Tá aí tranquilos? Cadê vocês? Espera aí. Show? Giovano, tranquilo? Entendido, Rafael? Se tiverem dúvida, perguntem aí, tá, pessoal? Pode até abrir o áudio aí, né? Porque às vezes eu estou numa outra tela lá e aí vocês não querem perguntar e eu não estou vendo Vocês podem me interromper aqui durante a explicação, abre o áudio e faça a pergunta, tá? Até aí tranquilo, então? Show! Então, olha só, pessoal. Ainda podemos seguir esse mesmo raciocínio aqui, ó, e ver uma situação curiosa aqui. E se eu tivesse o seguinte, né? A e o A negado, né? A e A negado, né? Vocês concordam que um deles é falso? Né? Um deles vai ser sempre falso. Se o A for verdade, o A negado é falso, porque é o contrário de A, né? Mas se o próprio A já for falso, um deles vai ser sempre falso aqui, não tem jeito, né? Um tem que ser verdade, o outro vai ser falso, porque um é negação do outro. E o que acontece? Se um deles é sempre falso, isso aqui é falso, né? Não importa o valor de A, um deles vai ser sempre falso, né? Agora, se eu tiver A ou A negado, pelo mesmo raciocínio, né? Um deles é falso sempre, mas o outro também vai ser sempre verdadeiro, né? Se um deles é falso, o outro é verdade. Como o ou basta um deles ser verdade para que isso seja verdade, a resposta aqui vai ser sempre verdade. Concordam? Tranquilo aí? Beleza. Pessoal, mas, pô, Kiko, para que serve isso tudo aí que você está fazendo, cara? Vou mostrar para vocês uma coisa interessante que a gente pode fazer com isso, tá? Que é a simplificação
de expressões mais complexas, tá? Imagina o seguinte, que a gente tem aqui uma proposição que ela é complexa, né? Ela é cheia aqui cheia de regras aqui, né? Muito grande. Será que isso precisa? Será que realmente precisa disso tudo aqui, ó? Vamos ver aqui, ó, no quadro. Vou copiar para cá. Deixa eu criar uma folhinha em branco aqui. Cadê meu mouse? Opa, chegou mais alguém. Opa, Ana Júlia. Bem-vinda, Ana Júlia. Boa noite. Então vamos lá. Imagine o seguinte, ó. Deixa eu copiar aquela expressão. É A, E. Vou ter que ir indo e vindo. A, E, abre colchetes, abre parênteses. A ou B, fecha parênteses, ou C. Não é isso? A ou B ou C. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Então, olha só, pessoal. De cara aqui, ó, olha só. Como eu falei para vocês, né? Aqui eu coloquei um parênteses mandando a gente fazer aqui uma precedência, né? Pela regra lá de resolver, né? De montar aquela tabela verdade, resolver essa expressão, né? Essa proposição complexa aqui, a gente teria primeiro que fazer isso que está aqui no parêntese, correto? Mas só que eu falei para vocês, né, que quando eu tenho A ou B, né, a ordem aqui não importa, certo? Poderia ser B ou A. E reparem, eu tenho aqui um ou C, né? Então a ordem de eu fazer aqui A ou B e depois fazer ou C, né, não importa, tá? Porque isso aqui é uma regra que a gente chama de comutativa, né? Isso aqui é uma regra comutativa. A ordem que eu vou resolver isso tudo aqui, ó, pessoal, tá? A ordem que eu vou resolver isso tudo aqui realmente não importa, tá? Não precisa respeitar esse parênteses aqui, não vai alterar em nada, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, aplicando, vou até botar aqui, ó, isso aqui eu estou fazendo uma regra comutativa. Não estou respeitando a ordem do parênteses aqui, porque a gente pode fazer isso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, A, E, e aí eu vou deixar o colchetes aqui, mas vou tirar esse parênteses, vou deixar A ou B ou C. Deixa eu atender aí que chegou mais alguém aqui. Espera aí. É a Vanessa. Boa noite, Vanessa. Então, galera, voltando aqui, ó, né? Então a gente pode fazer aqui, tirar esse parênteses, porque a ordem que a gente vai fazer, como é tudo ou, né, realmente não importa aqui pela comutação dos elementos. Então tá. E aqui, pessoal, o que a gente vê aqui, ó? A gente vê um A, E e um monte de elementos fazendo ou aqui com precedência, né? Então a gente tem aquela regrinha que eu falei para vocês, tá? De ser distributiva, né? Isso aqui eu posso distribuir esse A para dentro desse colchetes aqui, para cada elemento, tá certo? Então a gente pode muito bem colocar aqui assim, ó, A, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. Vou abrir aqui o parênteses. Vai ser assim, A. Aí vai ser o A e o A, né? Ou, aí vamos para esse segundo aqui, ó. A e o B. Outro ou aqui, ou, né? O A
e o C. Beleza? Então, distribuir o A dentro desse colchetes aqui, fazendo vários, né, repetindo várias vezes o A aqui, fazendo O com cada elemento. Beleza. Agora tem um cara curioso aqui, que seria... Isso aqui foi a... Deixa eu anotar aqui, ó, para ficar claro para vocês. Isso aqui foi, né, aquela regrinha da distributiva, né? Uma regrinha distributiva. Bom, mas agora tem uma coisa interessante aqui, ó, pessoal. Olha só, eu tenho A e A, né? O que acontece com A e A? Bom, vamos pensar aqui, daquela mesma forma que eu pensei lá no A e a negação de A, né? Agora eu tenho A e A. Então imagina só, A e A. Se A for verdade, ele vai fazer o A e A, vai sair o quê? Vai sair verdade, concordam? Se o A for verdade, né? Supondo que aqui ele é verdade, portanto aqui também vai ser verdade, a resposta é verdade. Mas se o A for falso, aqui também é falso. Então ele vai ser falso. Então vocês concordam que A e A vai ser sempre o valor de A. Tranquilo até aqui? Né? A e A é sempre o valor de A. Se o A for verdade, vai sair a verdade. Se o A for falso, vai sair falso. Então a gente pode simplificar A e A como sendo simplesmente o valor A, né? Isso aqui é simplesmente o valor de A. Ou A e B, ou A e C. Tranquilo até aí, pessoal? Se não tiver, podem falar. Ah, tranquilo, Vanessa, sem problema, tá? Seja bem-vindo. Não tem problema ter chegado atrasado, não. Depois você me fala aí se você não estiver entendendo, tá? Você me interrompe lá. Eu falei com o pessoal que vocês podem me interromper lá durante a explicação, tá? Abre o áudio aí e fala comigo, tá? Porque às vezes eu jogo a tela para lá e não vejo a pergunta de vocês, tá bom? Valeu. Então, olha só, pessoal. Então, a gente viu aqui que A e A pode dar o próprio A. Agora, reparem, da mesma forma que eu fiz essa distributiva para cá, eu posso fazer essa distributiva ao contrário, né? Ou seja, tirar o A daqui, né? Tirar o A fora do parênteses, voltar ele para fora do parênteses, não tem problema nenhum, tá? E eu vou fazer isso, ó. Vou aplicar, aliás, deixa eu botar essa regrinha aqui, ó, que fez isso aqui. Foi deixa eu botar para cá, né? Para ficar gravado lá no vídeo. Vou botar aqui, ó. Isso aqui, tá, pessoal? Foi a regra da identidade. Né? A e A. Muito bem. Então eu vou aplicar novamente a regra distributiva, só que ao contrário. Vou colocar o A em evidência, né? Então, se a gente colocar o A em evidência, a gente vai ter o seguinte. Opa, vamos voltar aqui para preto aqui. A, E, né? Igual eu fiz aqui, ó, estou trazendo de volta. Só que aqui eu tenho o seguinte, eu vou colocar em evidência o A para cá, né? Reparem bem, a gente viu lá na propriedade de identidade que se eu tiver A e verdade, é o próprio A, né? A gente viu isso, tá certo? Que A e verdade é o próprio A. Lembrando, né? Por que é o próprio A? Porque se o A for falso, vai sair falso isso. Mas se o A for verdade, vai sair verdade. Então, A e verdade é o próprio A. Como aqui eu tenho o A e vou tirar ele, eu vou deixar isso aqui como sendo, vou até mudar a cor, ó. Vou deixar esse cara
sendo verdade. Porque aí, se eu fizer A e verdade, dá o próprio A. Tá certo? Complicado isso aqui ou não? O que vocês acham aí? Entenderam isso aqui? Rafael entendeu? Não muito, né, Giovana? É um pouquinho... Vou repetir, Douglas. Olha só. Imagina o seguinte, né? A Ana Júlia entendeu. Beleza, mas eu vou repetir aqui. Porque eu sei que isso é mais complicado mesmo, né? Na propriedade distributiva, eu falo o seguinte, ó. Vou fazer uma observação aqui, ó. Né? Na propriedade distributiva, eu falo assim, que A e B ou C é a mesma coisa que A e B, né? Tô jogando o A para dentro do parênteses aqui, né? A e B e A e C, tá? Opa. Faltou o ou aqui, né? Ou A e C. Tá? Até aqui eu tô colocando esse A para dentro do parênteses utilizando o E, né? A e B, A e C e o ou entre eles. Beleza. Tá? Essa é a propriedade distributiva. Mas nada impede que, se caso eu tenha isso aqui, eu faço ao contrário. Ou seja, eu pego o A, né, e coloco ele fora de... Ó, repara, eu estou vendo o A dentro desse parênteses, estou vendo o A dentro desse parênteses. Então, vou colocar ele fora, né, do parênteses. Então, vou fazer assim, ó. A, E, B ou C. Tá? Estou fazendo o caminho ao contrário. Tá? Mas vamos supor o seguinte, né, que eu tenha só um A. Tá? Aí, se eu quiser colocar esse A, né, vamos supor aqui, ó, que eu tenha A ou A. Deixa eu melhorar aqui botando um parênteses. A ou A e B. Né? Eu tenho A ou A e B. Imagina o seguinte, eu quero botar o A novamente em evidência. Tem A aqui e tem o A aqui. Entre eles tem o ou, né? E eu quero colocar esse A em evidência igual eu fiz aqui, que eu tinha isso e coloquei o A em evidência. Bom, então eu vou colocar o A e... Só que aqui eu não tenho A e alguma coisa, né? Eu tenho só o A. Mas se eu pensar aqui, A e verdade é o A, né? Porque A e verdade, repara bem, A e verdade, ele sempre vai dar o próprio valor do A, né? Porque se o A for verdade, imagina aqui que o A é verdade, vai dar verdade. Mas se o A for falso, vai dar falso, porque falso e verdade é falso. Tá? Então, A e verdade é o próprio A. Então, eu posso colocar aqui verdade. Tá? Posso colocar verdade, porque aí na distributiva, veja bem, ó, vou colocar aqui ou, deixa eu apagar aqui, ou A. Né? Se eu for fazer de novo esse A voltando aqui, pessoal, olha só, ó, A e verdade, ou, agarrou no fio aqui, ou, que é B, né? A e verdade ou A e B. Tá? Só que A e verdade a gente sabe que é o próprio A, então eu voltaria para A ou A e B. Tá? Então reparem,
se eu colocar A e verdade ou B, é a mesma coisa, né, que eu colocar esse cara em evidência, tá vendo? Né? Repare que eu tenho o mesmo valor aqui, ó, né? Então, olha que interessante. Mas para que você vai fazer isso, Kiko? Por que você vai colocar, se você tem essa situação de A ou A e B, para que você vai colocar o A em evidência? Porque quando eu tiver aqui verdade ou B dentro do parênteses, o que é isso, verdade ou B? Né? Se a gente lembrar da propriedade de identidade, verdade ou alguma coisa é sempre verdade. Estão lembrados? Verdade ou alguma coisa é verdade. Então isso aqui pode ser simplificado e colocado como verdade. O que vai simplificar muito isso aqui, ó, né? Ó. Por quê? Porque a gente vai ter agora aqui, ó, A e verdade, que é o próprio A. Tá? Então a gente vai simplificar essa expressão aqui, né? Olha só, perdão, essa expressão aqui, ó, ela equivale a apenas A. Tá? Se você fizer a tabela verdade disso aqui, né, ela vai repetir sempre o valor de A. Tá? Então a gente pode cortar isso tudo aqui e colocar somente o A. Tá? Entenderam agora? Talvez não. Entenderam aí, Douglas? Giovano? Beleza. Não é fácil não, tá, cara? Se não entendeu, não fica acanhado não, porque eu demorei um tempão, hein? Isso mesmo. É a mesma coisa, Alan, né? O Alan, não sei como é que se pronuncia, né? Mas o Alan falou ali, ó, que é como se você colocar, se você colocasse o X em evidência. Isso mesmo, tá? Você coloca, perfeito, tá? Você coloca o X para fora, né? E aí você vai ficar com um 1 lá dentro. É isso mesmo. Tá? Perfeito, tá? Olha aqui, pessoal. Então, eu colocando esse A em evidência, vai ficar A e... Deixa eu tirar isso aqui. A e verdade, por causa desse A, ou... Vamos voltar para o preto aqui. Ou... Agora o A ficou em evidência, ou B, ou C. Né? Tirei o A de volta. Só que aí cai naquela situação, né, que a gente já viu ali, né? Eu tenho verdade ou B, né? Que é o quê? Que é a verdade. Verdade ou alguma coisa é verdade. Né? E se isso é verdade ou C, é verdade. Então, no final das contas, a gente vai ter aqui apenas A e verdade. Né? A e verdade é o próprio A. Tá? Então, a gente reduziu, olha que legal, ó, a gente reduziu aqui uma expressão lógica, né, que era grande, que era desse tamanho aqui, né? Olha lá, ó, era desse tamanho todo aqui. A gente aplicando essas regrinhas aí, né? Aqui foi uma regrinha distributiva, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui foi uma regrinha distributiva aqui. Deixa eu botar em vermelho de novo para ficar gravado em vídeo aí. Né? Aqui eu apliquei uma regrinha distributiva para botar esse A novamente em evidência. E como surgiu verdade aqui, graças à regrinha de identidade, né, a gente viu que dá apenas A, porque A e verdade é o próprio A. Tá? Então, entenderam aí a importância, né? Porque se a gente for pensar que cada operador desse aqui, cada operação dessa aqui, e, ou, ela vai resultar num circuito, né? Se a gente conseguir simplificar esse circuito que faz a mesma coisa, a gente vai ter um circuito menor, mais barato, mais eficiente em termos de velocidade de processamento, por exemplo,
né? Consome menos energia, tá? E isso em escala industrial, quer dizer, se eu for fabricar um processador, por exemplo, né, vai ser 1 milhão de processadores menores, mais simples, mais rápidos, né? Você vai ter um desempenho aí muito melhor. Entenderam aí, pessoal? Tranquilo até aí? Show, Giovano, entendeu? Tranquilão. Vanessa. Beleza, galera. Ó, é uma coisa importante, né? E não é tão trivial assim não, tá? Eu sei que às vezes os alunos ficam um pouco acanhados aí de expressar as dúvidas, mas não fiquem acanhados não. Aqui na semana 6, tá? Já está chegando a nossa hora, né? É até 9h30? Me lembre aí, agora a gente ficou um tempo sem... É até 9h30? Me lembrem aí. Sim. Tá. Então, olha só, tá chegando a nossa hora. Então, olha só, pessoal. Na semana 6, eu deixei aqui para vocês, além do vídeo explicando isso tudo que eu falei hoje para vocês, eu deixei aqui algumas expressões, né, para a gente tentar aplicar essas regras aqui. Tá? E aí, o que eu faço? Lá na semana 7, que eu postei a partir de sábado, eu só resolvo esses exercícios, tá? Então, não se preocupe se vocês não entenderam 100% do que eu falei hoje, tá? Porque na semana 7, eu resolvo os exercícios que eu propus na semana 6, e no encontro da semana que vem, né, eu vou resolver de novo com vocês, tá? Então eu peço para vocês tentarem resolver os exercícios da semana 6 antes de responder a avaliação, porque a avaliação ela tem muito a ver, tanto da semana 6 quanto da semana 7, tem muito a ver com aqueles exercícios que eu deixei aqui no material didático, tá? Esses 3 exercíciozinhos aqui no final, ó. Né? E então tentem resolver, tirem todas as dúvidas aqui antes de responder tanto a semana 6 quanto a semana 7, tá? Eu comecei hoje, mas semana que vem eu ainda vou falar sobre esse assunto, vou resolver mais algumas expressões com vocês. Tá legal? Mas é importante aí realmente que vocês tentem fazer os exercícios da semana 6 e da semana 7 também. Tem mais alguns aqui, ó. Tem mais alguns na semana 7 que eu até dou a resposta aqui do lado, né? Simplificando um pouco mais eles aqui, ó. Tá? E aí tentem resolver, porque se vocês tiverem dúvida, né, eu vou tirar na semana que vem e aí depois vocês respondem a avaliação. Entenderam aí, galera? Tranquilo? Show! Beleza, galera. Então é isso aí, tá? Gente, então lembrando, antes de vocês irem embora, lembrando aí, eu provavelmente, tá? A galera, a Vanessa, a Ana chegou um pouco depois. As notas aí, ó, o pessoal perguntando. Então, vou falar exatamente disso, Eliá. As notas eu vou colocar para vocês numa planilha lá no portal, com a nota de todo mundo, tá? E aí, vocês vão clicar lá no link, né, e vão ver a nota de todo mundo. E aí, se alguém ficou faltando porque esqueceu de enviar alguma coisa, vai estar destacado lá, aí entra em contato comigo, a gente vai criar uma outra situação para ele poder ter essa nota, né? E que mais que eu... e o valor da nota, né? Provavelmente eu vou dar mais pontos por essas avaliações do módulo 1, tá, pessoal? Como todo mundo foi bem, né? Eu acho que a grande maioria aí foi muito bem, então eu vou aumentar os pontos do módulo 1, porque a gente vai terminar, muito provavelmente, o semestre lá em dezembro. Tá? A gente não vai mais para 2021, né? Então eu vou dar mais peso para essas avaliações, tá ok?
Tá? Então não reparem aí se sair lá a nota em vez de 25, sair 50, porque ela vai valer realmente mais pontos, porque vai acabar o semestre mais cedo. Tá legal? Então tranquilo, pessoal. Essa semana ainda eu coloco essas notas. Eu estou só esperando realmente o John bater o martelo, falar que tá ok, vai ser assim mesmo. E aí eu já lanço as notas já com valor completo. Tá legal? Decidido aí se vale 25 ou 50. Tá bom? Boa semana para todos. Né? Qualquer coisa... Alci, não esquece lá de completar lá o que ficou faltando, né? É a promoção aí do Black Friday que ainda está aberto lá a avaliação. Tá legal? Valeu, galera. Boa noite a todos. Aquele abraço.